Olá, irmãos, estamos aqui para mais um vídeo para a nossa escola bíblica, um vídeo de estudo bíblico, e hoje vamos falar sobre bondade e benignidade, essas duas características que fazem parte do fruto do Espírito, que por vezes são confundidas, né, por serem muito próximas ali. Sempre com a gente, né? Olá, irmãos, paz do Senhor. Fazendo parte desse momento, pastor Marcelo. Nós vamos fazer assim, eu vou orar para a gente começar esse tempo de estudo, e aí depois o pastor Marcelo também faz a leitura do texto. Mas antes, não se esqueça, se você ainda não curtiu a nossa página do Facebook, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveita esse momento aí, faz a sua inscrição, curte esse vídeo, ajuda também a gente a divulgar esse material, compartilhando aí nas suas páginas também. A gente também está presente no Instagram, acompanhe a gente lá, que todos esses são os caminhos que Deus tem usado para a gente alcançar vocês e alcançar as pessoas também com a mensagem, com a palavra de Deus, tá bom? Nos ajuda na divulgação aí. Vamos fazer uma oração então para começar, e aí na sequência o pastor faz a leitura do texto bíblico. Querido Pai, mais uma vez nós louvamos ao Senhor por esse tempo de estudo, esse tempo de compartilhar da Tua palavra, da Tua mensagem, ó Deus. Obrigado, Deus, por nos dar os meios, nos dar os recursos para fazer isso, Senhor. Nós queremos pedir que o Espírito Santo ilumine e oriente as nossas vidas nesse tempo, que a gente possa receber do Senhor, ó Pai, aquilo que é a Tua vontade, que a gente possa desenvolver, ó Deus, a sabedoria e o conhecimento de Cristo através da Tua palavra, através da Bíblia, e que todos aqueles que estão assistindo, Deus, sejam ricamente abençoados. Não porque somos nós que estamos falando, Pai, mas porque nós queremos que o Espírito Santo se manifesta revelando a Tua vontade através da Tua palavra. Que em nome de Jesus esse seja um tempo de crescimento para todos nós. Agradecemos por esse momento no nome santo do nosso Salvador. Amém. Amém, Jesus. Bom, irmãos, eu vou fazer a leitura aqui de 2 versículos que se encontram na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. E são os versículos 22 e 23 que destacam o fruto do Espírito. E Paulo escreveu assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra esses não há lei. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar especificamente sobre benignidade e bondade. Tem um vídeo que a Jéssica fez para as crianças, que está no nosso canal, em que ela fala sobre todos os gomos, todas as características do fruto do Espírito. E mesmo que você seja adulto, eu aconselho você a assistir esse vídeo que foi feito para as crianças, mas que pode abençoar a vida de toda e qualquer pessoa que assistir. Se tiver alguma criança aí, assiste o vídeo que está no canal sobre o fruto do Espírito que a Jéssica fez. Um vídeo muito bom. Se você está assistindo no YouTube, a gente vai colocar o link aqui para você, mas se você estiver assistindo no Facebook, no Instagram, a gente vai colocar o link nos comentários, tá bom? Tá bom. E dentre as características do fruto do Espírito, encontram-se essas duas aqui, que são a benignidade e a bondade, que, como disse Samuel, muitas pessoas se perguntam se benignidade e bondade não são a mesma coisa, E não são, Só pelo fato de Paulo tê-las colocado na sequência uma da outra, ele não está reforçando nada da segunda palavra, são duas coisas que caminham juntas, mas há diferenças entre elas. Sim. E é interessante, porque como você falou, o vídeo que a Jéssica fala sobre o fruto do Espírito, e outros vídeos a gente tem abordado muito esse tema, o fruto do Espírito, aquilo que a gente oferece como cristãos, a gente oferece para as pessoas à nossa volta. E quando a gente pensa no fruto do Espírito e todas essas características que Paulo apresenta, todos eles caminham juntos ali, Porque às vezes a gente fala dos frutos do Espírito, eu tenho a paciência, mas eu não tenho
a amabilidade, eu tenho a fidelidade, mas eu não tenho a alegria. E na verdade, se a gente for pensar como a história da Jéssica, que ela conta, né, do fruto como uma coisa só, talvez a gente esteja um pouco mais fraco em uma ou em outra e a gente precisa se atentar para isso, mas todos eles devem ser desenvolvidos em nós, né? Especialmente esses dois, né, que são realmente muito próximos. E até porque Paulo usa uma expressão no singular. Exato. O fruto do Espírito é. Um pouco mais acima ele diz, as obras da carne são. Mas aqui ele diz, o fruto do Espírito é. Né? Então, não dá para dizer apenas que eu sou uma árvore de amor, eu sou uma árvore de alegria. Mas não tenho muita paciência. Não, o fruto do Espírito é um conjunto dessas características todas que Paulo falou aqui, que dão um bom sabor na vida do cristão e na vida de todas as pessoas ao seu redor. Né? Sim. E algo interessante aqui com relação à bondade, à benignidade, Samuel, é o seguinte, e eu gosto muito de uma ilustração feita por Jesus. Uma ação de bondade nem sempre e não necessariamente vem de um coração benigno. Por quê? Porque Jesus disse nos evangelhos, foi registrado nos evangelhos, Jesus conversando com as pessoas lá da sua época, ele disse a elas: vocês, sendo mal, sabem fazer o bem, pois quando o filho de vocês pede um pão, vocês não dão uma pedra. Né? Ou seja, e aí depois ele vai dizer assim, né, sobre o amor, ele continua dizendo, ele vai dizer assim, qual o benefício que se tem se nós amarmos apenas aquelas pessoas que nos amam. Né? Então, Jesus mesmo está mostrando ali que um ato de bondade, ele pode vir repleto de interesses. Então, pode ser que alguém, que o filho peça pão, ele não dá pedra, ele dá o pão. Mas pode ser que para o filho de outro ele dê a pedra. Principalmente se o filho de outro for um outro a quem ele não ama, porque esse outro não o ama também. Exatamente. E aí ele acaba até por vezes descontando esse desafeto, né, em outras pessoas. Então, Jesus deixou claro isso. Até pessoas más conseguem fazer boas ações. Né? Então, não é porque alguém fez uma boa ação que a gente pode entender que ela é uma pessoa benigna. E é aí que vai se encontrar a diferença, porque a benignidade é uma disposição do coração. Deus é benigno em essência, né? Quer dizer, o que é essa benignidade? É um coração em que a bondade habita. É um coração que tem como interesse primordial fazer o bem, né? E eu gosto de uma expressão até que a Jéssica usou no vídeo, e fazer o bem sem ver a quem. Isso vem de um coração benigno. O coração benigno não vai escolher objetos da bondade dele. Ele vai realizar a bondade, porque isso que ele tem no coração dele. É como se a bondade, né, aliás, a benignidade, ela está presente em todas as ações de alguém que é benigno, né? Essa característica, ela vai ser apresentada em atos, em palavras, em manifestações aos iguais, aos diferentes, em tudo que ela faz, né? A característica do bem, de ser uma pessoa, uma outra versão fala da amabilidade. Né? Talvez um sinônimo para benignidade, mas eu gostei dessa fala, senhor, né? Uma disposição do coração. Isso. Ou seja, amém, né? Eu estou disposto a praticar o bem, independente de quem seja, independente de se essa pessoa vai fazer o bem a mim ou não, sem um interesse em troca.
E a bondade é a prática dessa ação, desse coração benigno. Quer dizer, nesse contexto todo em que Jesus vai falar que até pessoas más sabem fazer o bem, e nos evangelhos Jesus ensina que nós devemos fazer o bem até para os inimigos, devemos amar até os inimigos, devemos tratar com dignidade até os inimigos. E também quero só fazer um parênteses aqui, eu ia chamar você de Josué, cara. É outro da Bíblia, mas é o Samuel, né? Quase. Que tem muito cristão que confunde um pouco essa questão do inimigos aí, Samuel, achando que ali é uma autorização para o cristão fazer inimigo. Que o cristão pode se colocar como inimigo do outro, né? Gente, o cristão não está aqui para fazer inimigos. O inimigo do cristão não é aquele a quem o cristão declara inimizade. Inimigo do cristão é aquele que declara inimizade ao cristão. É aquele com o qual o cristão não tem possibilidades de diálogo. Ele diz, eu sou teu inimigo. Não é o cristão que diz a ele, eu sou o teu inimigo. Então, se o cristão tiver algum inimigo, deve ser alguém que se dispôs a ser inimigo dele, não o cristão. Não, Jesus falou que a gente pode ter uns inimigos, então eu vou sair por aí fazendo inimizade. Não, né? Posso contar uma ilustração rapidinho? Eu li um livro uma vez de um autor aqui da região de Sorocaba, inclusive, sobre a Segunda Guerra e a participação do Brasil na guerra, né? E aí ele conta um fato interessante, que uma das tropas brasileiras ficou responsável por prisioneiros alemães. E essa tropa estava num lugar muito isolado e não estava chegando mais suprimentos para eles, né? E diz que aqueles soldados, sem receber ordem de ninguém, prontamente se dispuseram a repartir a sua ração com os prisioneiros alemães, com os inimigos, né? No caso, na época, eram os inimigos. E acho que isso representa bem essa situação, né? Alguém que você não precisa fazer nada por ele, é um inimigo declarado naquelas condições, naquelas circunstâncias, mas a disposição era fazer aquilo, era fazer o bem, era dividir, porque naquele momento, no fim das contas, todos são iguais, homens, seres humanos, e naquela circunstância inimigos, mas inimigos por uma condição, né? Não por natureza, né? Então, essa é uma diferença que a gente deve prestar atenção. E aí Paulo vai dizer o quê? Que o cristão, ele deve fazer a bondade e deve ser benigno. Ou seja, a sua motivação importa. Isso, né? Que o desejo do coração cristão enquanto instrumento do Espírito Santo é fazer o bem. Esse é o desejo primário. Fazer o bem. Paulo, numa das suas cartas, diz assim: tudo que é bom, tudo que é digno, tudo que há proveito, isso que habite os vossos pensamentos, né? Então, esse desejo pelo bem é uma disposição para o bem, não um bem interessado em benefício de retorno, mas o interesse é pelo bem, né? Deus é benigno para conosco, Deus é bom. Tem até uma música que diz, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Então, Deus é benigno para conosco, Deus está fazendo o bem, né? Porque o coração dele é benigno, e se fosse por algum merecimento da nossa parte, então nós estávamos fritos. Ou se fosse para que a gente retribuísse de alguma forma. Se fosse por gratidão também, né? Aí Deus estaria em sérios problemas, né? Então, e aí o Samuel, você usou a expressão amabilidade, que em algumas versões essa palavra é traduzida por amabilidade, me faz lembrar lá de Paulo em Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregue todos os meus bens para ser distribuído aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, sem amor, isso não tem proveito. Ou seja, sem que isso venha de um coração benigno, sem que venha de uma amabilidade, isso não vai ter proveito. Então, o cristão não deve apenas fazer o bem, ele deve ter um coração benigno. E eu vejo que muitas vezes, dentro do contexto igreja, do contexto cristão, ainda existe aquele pensamento, né, de fazer o bem
como se fosse uma obrigação, né? Não, eu tenho que fazer, é necessário fazer, é a prática da boa obra, da boa ação, mas muitas vezes sem um interesse no próximo verdadeiro, né? Fica aquela questão do fazer como um ativismo, né? Não, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Quando a gente pensa dessa forma, né? Eu tenho que fazer, você já reflete, mas o ter é um dever ou é realmente um desejo, uma disposição de colocar em prática o amor ao próximo, né? Acho que essa é uma questão importante, né? O fazer o bem com a motivação certa, né? Motivado por um amor verdadeiro. Porque eu fico pensando assim, se eu vou fazer o bem apenas por obrigação, se eu não tivesse obrigação, eu não faria, então? Exato. Então, se não tivesse alguém olhando, se não tivesse essa... Então há um interesse, né? Há um interesse. O coração benigno, o interesse dele é fazer o bem. E você falou dessa característica de Deus para conosco, né? Deus, Ele não faz o bem para nós e por nós porque a gente mereceu. A gente não faz o bem, Ele não faz o bem para nós porque nós poderemos fazer algo por Ele futuramente, mas simplesmente porque Deus é benigno. Ele tem essa característica da amabilidade. E o seu amor, a sua benignidade são conhecidos a nós através de tudo que Ele faz por nós. E o que a gente tem que fazer é oferecer o que a gente já recebeu, né? Ter essa gratidão a Deus, colocando em prática como um amor ao próximo, né? De graça recebeis, de graça deis. De graça deis. Você estava falando, eu me lembrei de uma expressão que a gente usa muito quando vai falar por um aspecto negativo. Diz assim, aquilo lá está maquinando mal, né? Quem maquina o mal tem um coração maligno. Então, quem tem um coração benigno está maquinando o bem, né? Maquinando no sentido de colocar a máquina cerebral para funcionar. Planejar, né? Se o maligno está maquinando o mal, quem tem o coração benigno está maquinando o bem, ou seja, buscando meios de fazer o bem ao próximo. Né? Essa como a gente falou no começo, né? Uma característica, são duas características do fruto do Espírito, né? A bondade e a benignidade, que andam juntos, né? Que tanto uma quanto a outra são importantes e relevantes. Mas também não adianta a gente se enganar e eu tenho um coração bom, eu amo a todos e tal, mas isso não se transformar em algo prático, né? E quando a gente fala de boas obras, a gente não está querendo falar de ação social, de dar recursos, de gastar com isso. É nas palavras, é no dia a dia, é no contato, no relacionamento, demonstrando isso, né? A gente vive a era das mídias sociais, das redes sociais, né? E uma vez eu vi um comentário de alguém num post relacionado à igreja, relacionado a evangélicos, que os evangélicos só amam os evangélicos. E a gente vive uma questão no país hoje de tensão política, de tensão racial, de tensão de gênero. E a gente percebe, infelizmente, a gente percebe isso, né? A gente escolhe quem a gente vai amar. Se a gente tem alguma diferença, qualquer uma delas que eu citei aqui, então eu me sinto no direito de não demonstrar amor. E, ao contrário, de demonstrar ódio, de demonstrar indiferença, de ir para as mídias sociais e ser ali, como um termo comum agora, né? Assassinar a reputação do próximo porque ele é diferente. E quando a gente pensa nessas características do fruto do Espírito, né? Amabilidade e bondade, ou benignidade e bondade caminhando juntas, ter essa, de repente até se segurar, pedir para Deus, eu estou com um sentimento que não me parece muito benigno, preciso que isso seja transformado. Eu ouvindo você agora, Samuel, fiquei pensando assim que, de fato, essas mídias sociais aí, elas podem ser um bom termômetro para a gente medir a benignidade ou não do nosso coração. Porque há uma disseminação monstruosa das chamadas fake news, né? Que são as notícias mentirosas, as notícias que não são verdadeiras, as notícias falsas que são disseminadas por aí.
E a gente participa de grupos, né? E a gente vê, infelizmente, muitos irmãos espalhando por aí fake news. Né? E existe alguns sites, se você recebe uma notícia, vou falar uma coisa para vocês, tem um site que chama Boatos, né? boatos.com.br. A função desse site é verificar se as notícias são verdadeiras ou não. Se receber um WhatsApp aí, vai lá nesse site e verifica se tem alguma informação lá. Eles vão dizer se aquilo é uma fake news. Então, mas as pessoas estão disseminando fake news, notícias falsas, né? E às vezes notícias falsas que disseminam o ódio ao próximo, né? Não é só falando assim, se tomar chá de alho cura qualquer doença, não, tem disseminação de ódio. Eu fico pensando, será então que um coração benigno faria a disseminação da true news, das notícias verdadeiras, daquilo que é verdade, daquilo que é bom, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, né? Para tentar abençoar a vida das pessoas. Seria a lógica, seria essa, né? Uma lógica correta. A lógica da benignidade é maquinar o bem. Maquinar o bem. E a gente falou disso, né? De amar o diferente, amar o inimigo, amar quem pensa diferente. E, de fato, não é algo fácil, né? Como você falou já em vários vídeos aqui, a gente sempre frisa isso. Não significa que eu e o pastor Marcelo estamos aqui falando isso, então, nossa, eles são perfeitinhos, ama todo mundo. A nossa dificuldade é a mesma de todo mundo. Eu até parei um pouco de ser tão fanático no futebol, na torcida, porque eu pegava muitas vezes sendo hipócrita mesmo, né? Porque, poxa, eu falo de amar o próximo, amar o inimigo e tal, e quando é para amar um corintiano? Quantas vezes eu já me peguei pensando, poxa vida, tá errado, né? A gente substituir isso, né? Porque estigmatizar uma pessoa pelo time que ela torce. Exato, e pelo time que ela torce, pela sua ideologia política. O corintiano tem uma estigma, o palmeirense tem uma estigma, o santista tem uma estigma, o São Paulino tem uma estigma, como se esses torcedores só pudessem ser aquilo. Exato. Então eu comecei a perceber isso, né, em coisas do dia a dia, que parecem bobinhas, né, mas que demonstram se a gente é ou não benigno, né, nesse caso. E como, né, como conseguir alcançar essa característica, um coração benigno, um coração que maquina o bem, independente de quem seja, né? Essa é uma característica, é um fruto do Espírito, é algo que é produzido em nós, é algo que é transformado em nosso coração, né? A partir de uma ação de Deus nas nossas vidas. A Bíblia fala que antes de sermos salvos, de sermos alcançados pela graça de Cristo, nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Nós nascemos com essa característica de pecadores e, como pecadores, sempre tendendo para o mal. Disposição. E a partir do momento que nós morremos com Cristo e nascemos com Ele de novo na ressurreição, nosso coração passa a ser transformado para produzir esse fruto do amor, da benignidade e todos os demais que a gente tem falado aí também. Então, não é algo que a gente pode produzir sozinho, né? Especialmente quando a gente fala do coração, né? Nas nossas ações a gente pode até tentar enganar, mas o que está lá dentro, às vezes o que a gente está sentindo é difícil de mudar, mas porque não somos nós que mudamos, né? É uma ação de Deus em nossas vidas. E, como a gente falou, se está difícil conseguir amar aquele irmãozinho lá, é dobrar os joelhos e pedir para Deus que esse fruto seja conhecido em nossas vidas. Amém. Né? É isso aí, vamos lá então, terminando esse estudo. Sou Santo Deus maravilhoso, tremendo em poder nas nossas vidas. Tua palavra diz que nós devemos ser benignos, ó Pai. Devemos ter um coração benigno, uma vida, uma essência benigna. Sabemos que humanamente nós podemos produzir boas ações, mas humanamente não conseguimos produzir um coração benigno. Espírito Santo de Deus atua nas nossas vidas, fazendo a produção desse fruto em nós. Transforma o nosso coração num coração benigno, que pensa o bem, que tem interesse no bem e que realiza o bem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe e até o próximo encontro.
Isso aí, pessoal. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Que Deus abençoe e até a próxima. Até.